Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro sobre o nosso Catecismo da Igreja Católica. É uma alegria receber você em mais uma quinta-feira ao vivo, em que nós iremos então dar prosseguimento ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Antes de nós começarmos aqui a nossa aula de hoje, eu gostaria que você então pudesse compartilhar este vídeo, que você compartilhasse a nossa live agora nos seus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você conhece, no seu Facebook, tá bom? Compartilhe para que mais pessoas possam entrar aqui e acompanhar a nossa aula ao vivo, tá bom? Se você ainda não está aí com o seu catecismo, convido você também já a pegar o seu catecismo, tá certo? Se você está assistindo a gravação desta aula, gostaria de convidar você também a se inscrever no nosso canal. Talvez você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal Nossa Fé Católica. Aqui embaixo você vai ver um campinho escrito inscrever-se, né? Inscreva-se. Então, clica lá embaixo e se inscreve aqui para você receber todas as novidades do nosso canal, tudo aquilo que nós postarmos. Estou tentando aqui fazer vídeos com mais frequência agora, então, principalmente sobre todos os acontecimentos na Rússia, na Ucrânia, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida aqui embaixo, também o seu joinha, como a gente diz, né? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Então, vocês que já estão aí acostumados, habituados com a nossa live de hoje, sejam bem-vindos também. Vocês que colocam aí já as mensagens no nosso chat, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com mais pessoas e também de pegar aí o seu catecismo para a gente poder começar verdadeiramente a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, sobre o que a gente vai falar nesta noite? Hoje nós iremos falar a respeito da fé da igreja, a nossa profissão de fé, aquela oração que a gente faz toda vez na missa, aquela profissão que nós fazemos na missa, que é quando a gente reza o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hoje nós vamos falar a respeito do que significa crer, né? Do que significa dizer nós, como igreja, cremos. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre isso. Nós ainda não vamos entrar no creio propriamente dito, tá bom? A gente não vai já começar estudando o creio. Nós vamos fazer uma introdução à profissão de fé, tá? A gente vai explicar de onde surgiu essa profissão de fé, o que ela significa, quais são os artigos de fé que compõem o nosso credo, tá bom? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, mais uma vez, eu convido você a compartilhar com mais pessoas para que elas possam acompanhar a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos então iniciar o nosso encontro? Então, nós iniciamos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então colocar a nossa vida diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da Santíssima Trindade, desse Deus que nos ama, desse Deus que é amor, que é misericórdia. Nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer por mais este encontro, por mais esta aula que nós vamos fazer aqui no nosso canal, Senhor Jesus. Nós queremos, Jesus, entregar a Ti tudo aquilo que for falado. Sim, Senhor Jesus, que tudo seja conforme a Tua santa vontade, que nada seja falado que não seja conforme o Teu querer. Por isso, Jesus, nós pedimos agora a força, o dom, a graça do Espírito Santo para nos conduzir. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu povo. Vamos então falar sobre o nosso tema de hoje, que é Nós Cremos, ou os símbolos da fé católica. Nós utilizaremos os parágrafos do 166 até o 198, quando ele já começa ali a analisar o primeiro artigo de fé, tá bom? 166 a 198. Ok? Vamos lá então? Bom, gente, na aula passada nós falamos sobre a fé professada individualmente, quando nós dizemos eu creio. Né? Quando eu digo eu acredito, quando eu digo que eu acredito, eu dou o meu assentimento às verdades que a igreja entregou para mim, as verdades que foram reveladas por Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, essas verdades entregues à igreja, aos apóstolos, e perpetuada por todos os séculos até chegar até nós. Nós herdamos esta fé. Então, o catecismo começa dizendo o seguinte, que embora esta fé, aliás, a fé que nós estudamos as características dela na semana passada, esta fé, embora seja um ato pessoal, portanto, dizer eu creio é um ato pessoal, uma adesão pessoal, ela não é um ato isolado. Né? Nós não podemos isoladamente criar, digamos assim, a nossa própria fé. A fé, ela é compartilhada. Primeiro, a fé é recebida, é herdada, nós recebemos da igreja. Eu não posso criar a minha fé, criar as minhas verdades de fé, ou fazer uma seleção daquilo que eu prefiro, daquilo que eu gosto e tirar aquilo que eu não gosto. Não. A fé, ela é herdada. Quando nós aderimos a esta fé, nós aderimos a todas as verdades que nós recebemos. E para a gente conhecer as verdades da nossa fé, a gente precisa estudar. Por isso que nós estamos aqui. A gente precisa conhecer as verdades. Porque às vezes você acha que talvez você não concorde com alguma coisa, mas talvez porque não conhece. Então a gente precisa conhecer a fundo a nossa fé para a gente dar o nosso assentimento. Aliás, nós damos o nosso assentimento. E aí é preciso conhecer melhor a nossa fé. Tá bom? Porque quanto mais nós conhecemos a nossa fé, mais nós amamos a Deus. Mas nós temos motivos, mas nós temos argumentos para defender esta fé e dar as razões dessa fé àqueles que nos pedirem. Diz o catecismo que ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Como eu já falei, nós recebemos. Nós recebemos a fé de outros. E por isso nós devemos também transmitir esta fé a outras pessoas. Você vê como que é bonita a fé da igreja? Porque nós recebemos esta fé, mas nós não guardamos para nós. Nós recebemos e transmitimos. Tanto que o catecismo diz que cada crente, eu e você que acreditamos, cada crente é como um elo na corrente, na grande corrente dos crentes. Nós estamos todos unidos, como uma corrente, tem aqueles gominhos, né? Cada elo da corrente somos nós, que nos unimos aos irmãos que vieram, aqueles que já passaram, desde antigamente, desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, desde os apóstolos. Nós nos unimos a todos os grandes patriarcas da nossa fé, aos grandes santos da igreja, aos os nossos pais na fé, passando por Santo Agostinho, depois os grandes padres capadócios, depois todos os padres que vieram, os grandes teólogos, passando por Santo Tomás de Aquino, por todos os nossos irmãos na fé, de todas as épocas, de todos os tempos, chegando até nós hoje, e esta corrente nos unirá a todos aqueles que vierem depois de nós. Olha como é bonito isso. Nós somos um elo, cada um de nós, eu e você somos um elo nesta grande corrente de fé. A fé dos outros me carrega. E eu ajudo a carregar os meus irmãos na fé. É assim que o catecismo coloca. São palavras do catecismo da igreja.
Eu sou carregado pela fé dos outros. A fé dos antepassados chegou até nós e agora nós também transmitimos aos outros. Eu ajudo a sustentar os meus irmãos na fé. Você ajuda os seus irmãos na fé. Você sustenta os seus irmãos na fé. Nós estamos todos conectados e interligados. Então, diz o catecismo que quando se professa, nós cremos, essa é a fé da igreja. A igreja que responde a Deus, eu creio. Então a gente tem a fé particular, que é a nossa adesão particular. Ninguém pode responder pela fé do outro. Como adultos nós não podemos, né? Mas a nossa fé particular existe e também existe a fé da igreja. A resposta da igreja a Deus. A igreja que diz, eu creio, Senhor. E também diz o catecismo, é antes a igreja que crê e alimenta a minha fé. Antes de eu acreditar, a igreja acredita. A igreja é a depositária da fé. A igreja é a herdeira. A igreja é aquela que divulga, que promove, que espalha esta fé por todos os cantos da terra. Então, antes de eu acreditar, a igreja acredita. E porque a igreja acredita, ela transmite essa fé para mim e me alimenta, sustenta a minha fé. É a igreja que alimenta a minha fé. E como que ela faz isso? Ela faz isso por meio dos sacramentos. Primeiro, claro, por meio da sua doutrina, de toda a tradição da igreja. Ela me alimenta, ela sustenta a minha fé, mas também por meio dos sacramentos. Por meio do batismo, nós recebemos da igreja a fé. É muito bonito quando a gente tem o momento lá do batizado, que se pergunta assim, o que pedes à igreja de Deus? Então o padre pergunta para os catecúmenos, o que pedis à igreja de Deus? E a resposta é a fé. Ou seja, nós pedimos, como os catecúmenos são aqueles que vão ser batizados, né? Então, quando adultos, são chamados catecúmenos, né? Então, aí o padre pergunta, o que você espera? O que você pede para a igreja? E aí você responde, a fé. Ou seja, porque, olha que coisa bonita aqui, aqui está concretamente, né, concretamente visível a nós aquilo que eu estou falando. A gente pede o que para a igreja? E nós respondemos a fé. Eu quero professar, eu quero aderir à mesma fé que a igreja, que é a fé da igreja. Eu quero a mesma fé. Então nós recebemos isso no batismo. Por isso que nós chamamos a igreja de a nossa mãe. Porque a nossa mãe nos dá a vida, a igreja nos gera para a vida espiritual. A igreja não apenas nos gera para a vida, porque pelo batismo nós somos gerados para uma nova vida. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, é aquele que nasce da água e do Espírito, é o batismo. Então a igreja nos faz nascer para esta vida nova em Cristo, mas ela também cuida de nós durante toda a nossa vida. Por quê? Porque em seguida nós vamos receber a Eucaristia, o próprio Cristo. Então quando a gente faz primeira comunhão, nós somos alimentados pela igreja com o próprio Cristo, que disse para nós, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna, morrerá. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue já tem a vida eterna dentro dele. Então a igreja vai nos alimentar. A Eucaristia é o sustento do católico. Sem Eucaristia, sem o Cristo Eucarístico, vivo e ressuscitado, corpo, sangue, alma e divindade, sem Ele dentro de nós, nós não sobrevivemos. A nossa alma morre. Por isso que é um pecado mortal faltar à missa dos domingos, porque sem o Cristo a minha alma morre. Pode ser decretada a minha morte espiritual. Jesus é o nosso alimento. Quando nós recebemos Jesus Eucarístico, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele mantém a nossa alma viva, Ele mantém a chama da fé viva em nós.
Então a igreja, ela não apenas nos gera, mas ela nos alimenta, como uma mãe alimenta o seu filhinho. Depois a igreja nos dá o sacramento do crisma. A gente recebe aqui a fortaleza, os dons do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo? São as armas que Deus nos dá para nós lutarmos. Nós recebemos de Deus as armas, que são os dons do Espírito. Esses dons que vão nos levar para a santidade. Depois a igreja acompanha os seus filhos com o sacramento da confissão, da reconciliação. Quando a gente peca, a igreja vem curar as nossas feridas, vem sarar a nossa alma, vem libertar a nossa alma das prisões, das cadeias. Se a gente entrou no lugar errado, a igreja vai nos salvar por meio da confissão. E aí Cristo, o próprio Cristo, presente no sacerdote, vai estender a mão para nós e vai nos dar a absolvição dos nossos pecados. Vai nos libertar do maligno. E depois a igreja também vai curar o nosso corpo quando nós estivermos feridos, quando nós estivermos enfermos fisicamente, com o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento ali que a gente tem a certeza que Deus está agindo. Quantos e quantos testemunhos de pessoas que receberam o sacramento da unção dos enfermos e foram completamente restaurados em sua saúde física e também espiritual. Depois a igreja nos acompanha na nossa maturidade cristã, quando a gente vai decidir a nossa vida, se a gente vai ser um sacerdote, e ela vai nos dar o sacramento da ordem, o sacramento da missão, é o sacramento que a igreja nos envia para o mundo. E depois o sacramento do matrimônio, para quem quer constituir uma família, que aí Deus une, de dois Deus forma um, que tem uma missão de gerar filhos para Deus, gerar novos, trazer os filhos de Deus para este mundo e educá-los na fé. Então veja que maravilha, gente, a igreja é maravilhosa. Esta fé que a igreja nos dá não é uma coisa momentânea, é uma fé que Deus vai... A igreja vai nos acompanhando, passo a passo, no dia a dia, até o dia que a gente vai cruzar a linha e vamos para a eternidade. Aí Deus vem e nos dá o viático, a igreja nos dá o viático, que é a última comunhão que a gente faz. Ela volta lá e nos dá o sacramento da absolvição, da confissão, para a gente ser absolvido dos pecados. A igreja tem os sacramentos para nos colocar no céu. Né? É isso. Que coisa maravilhosa. Por isso que a gente não pode ficar na nossa casa e dizer assim: ah, eu acompanho as coisas só daqui da minha casa, eu não vou na igreja. Mas se não vai na igreja, como que vai receber os sacramentos? Não dá para comungar só olhando para uma tela, só ouvindo um celular. A gente precisa da igreja, a gente precisa do contato. Por isso que não dá para se confessar por telefone, por WhatsApp, não dá, tem que estar lá. Ok? A igreja, ela então, falando desta fé da igreja, ela utiliza, e sempre utilizou, desde sempre, esses 2000 anos, fórmulas, pequenas fórmulas. Eu vou usar aqui uma forma mais fácil de explicar, pequenas frases, pequenas palavras, que nos remetem às realidades que aquelas palavras, aquelas frases representam. Né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente diz assim, ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é uma fórmula. É uma pequena frase que a gente professa. E nesta pequeniníssima frase existe toda uma realidade por trás. Uma realidade que vai muito além das palavras. Quando eu digo eu creio em Deus, o que eu quero dizer com isso? Eu estou aderindo a quê, na verdade? Existe um mundo atrás disso. Quando eu digo creio em Jesus Cristo, existe toda uma história de salvação nesta frase. Existe todo um projeto de Deus, um plano de Deus que se cumpriu. Existe toda uma realidade espiritual, uma convicção. Estas pequenas fórmulas, então, elas, digamos assim, como que concentram grandes realidades. Eu, às vezes, brinco, eu digo que
A gente pode comparar duas coisas, né? A gente pode comparar essas pequenas fórmulas, por exemplo, não tem o suco concentrado que você compra a garrafinha lá? Você coloca o suco concentrado, depois você dilui. Ou seja, o que é o concentrado ali, numa pequena porção daquilo, quando você dissolve ele, quando você, né, joga água lá, ele vai se desenvolver, ele vai transformar aquele pouquinho em muita coisa. Ou a gente pode comparar uma semente, uma sementinha. Dentro de uma semente existe uma árvore, uma grande árvore numa pequena semente. Então aquela formulazinha é aquela sementinha que, na verdade, quando você desenvolve, tem muitas verdades ali por detrás. Então as fórmulas da fé são essas sementinhas. Tá? E a igreja foi desenvolvendo desde sempre. Elas ajudam a expressar esta fé e também a transmitir melhor a fé. Então, em vez assim, de uma forma mais resumida, a gente consegue já trazer grandes verdades ali. Isso ajuda a gente a celebrar melhor, a dizer em que realmente nós acreditamos de uma forma objetiva, né? E também de transmitir. É mais fácil para as pessoas gravarem. Então isso era também uma coisa que era feita, né? O símbolo da fé tem esse sentido. Ajuda as pessoas a gravar melhor aquilo. Né? É mais fácil você gravar uma pequena frase do que um livro. Né? Mas depois que você grava a frase, é preciso ler o livro. Ou seja, é até uma forma de agilizar o processo. Né? Também o catecismo diz que a fé da igreja ela é única. Ela é una. É apenas uma fé. Nós recebemos a fé da igreja, que a recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Nós professamos uma mesma e única fé no mundo inteiro. Então, estas fórmulas de fé nos ajudam também nesse sentido. Ajudam a mostrar a unidade da fé. Quando a gente tem esta fórmula organizada de profissão de fé, a gente consegue espalhar ela melhor. E isso assegura também a unidade. Então, no Japão, a mesma fé que nós professamos aqui é professada lá. A mesma fé que é professada aqui é professada na Austrália, é o mesmo símbolo de fé, as mesmas fórmulas de fé. Isso assegura a unidade. Certo? Não permite invenções, invencionices, coisas que vão fugir da verdadeira fé. Uma pequena palavra alterada pode mudar o sentido de muita coisa. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado também para não ficar inventando. Graças a Deus a igreja ela é sábia. Isso é uma fé milenar que a igreja nos deu. E aí a igreja vai falar sobre o credo. Né? A gente tem lá, por exemplo, no parágrafo 184 do Catecismo, logo em seguida, depois do parágrafo 184, a gente vai ter os dois símbolos da fé. Os dois tipos de credo, vamos dizer assim. Os dois tipos de credo. A gente tem, de um lado, o símbolo, que é chamado símbolo dos apóstolos. Né? E a gente tem do outro lado, logo do ladinho aí, o símbolo chamado niceno-constantinopolitano. Eles têm toda uma história. Né? O símbolo dos apóstolos, ele é chamado assim porque ele nos recorda, né, primeiro que eles dizem, né, a igreja diz, né, eles dizem não, a igreja diz, que esse símbolo dos apóstolos, ele reúne 12 artigos, por isso que ele é assim chamado, artigo dos apóstolos, porque ele reúne 12 artigos de fé e que nos recordam os 12 apóstolos. E como nos recordam os 12 apóstolos, eles nos recordam a totalidade da fé. Esse foi o símbolo adotado por Roma. Certo? Roma, onde São Pedro foi martirizado, onde a igreja foi estabelecida. Então a igreja de Roma adotou o símbolo dos apóstolos. Mas nós temos também esse símbolo niceno-constantinopolitano, que é o resultado de dois concílios da igreja. O concílio de Niceia
lá nos anos 300 e tantos, e o Concílio de Constantinopla. Então, alguns artigos foram desenvolvidos em Nicéia, outros complementados em Constantinopla. Depois eles juntaram as duas formulações de fé e criaram, e resultou, digamos assim, neste credo niceno-constantinopolitano. O símbolo dos apóstolos é mais resumido. O símbolo niceno-constantinopolitano é mais desenvolvido, é mais detalhado. Então você pode ver que até o tamanho dos dois é diferente. O símbolo dos apóstolos você já conhece. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? A gente professa todo domingo na missa. Mas tem o credo o niceno-constantinopolitano, que é mais desenvolvido. Em alguns dias na igreja nós professamos este credo. Existem algumas festas na igreja que a igreja nos manda rezar este credo. Só para você ter uma ideia, ele diz, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Olha que bonito. Você viu que bonito esse credo? Ele é muito mais detalhado. Você vê que ele traz muito mais verdades de fé nele. Então o que o catecismo fez? Ele vai unir os dois símbolos da fé para fazer esse estudo que a gente vai começar na semana que vem. Desde o creio em Deus Pai, a gente vai começar assim, creio em Deus. O que significa crer em Deus? A palavra Deus, né? A gente vai ver por que ele começa assim, por que a ordem do próprio credo está desta maneira. Por que ele não tem uma outra ordem? Existe um porquê. Então a gente vai aprofundar cada palavrinha que está contida no credo. Tá? Bom, então o catecismo diz assim, que desde muito cedo a igreja recolheu aquilo que era essencial da fé em resumos orgânicos e articulados para transmiti-la, sobretudo, aos catecúmenos. Então a igreja ordenou esses artigos para transmitir de modo orgânico e articulado esta fé, principalmente aqueles que iam ser batizados, para que de uma maneira rápida, objetiva, eles tivessem acesso à fé, como de uma maneira plena, digamos assim. E a gente tem a citação do parágrafo 186, que é a seguinte: esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Entendeu? Então isso não foi inventado pela igreja, mas existe uma ordem que veio da própria Escritura, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá. Chamamos, então, a essas fórmulas de profissões de fé, profissão de fé. Então, quando a gente reza o creio, a gente fala eu rezo o creio. Na verdade, eu estou
professando a minha fé. E toda vez que eu professo a minha fé, eu estou novamente renovando a minha fé, renovando tudo aquilo que eu acredito. E também é chamado de símbolo da fé. É interessante isso aqui. O que é um símbolo? O que é chamado de símbolo da fé? A gente tem a palavra symbolon, que vem do grego. O que era um symbolon? Na verdade, você escreve S-Y-M-B-O-L-O-N, symbolon, do grego. Significa um objeto que é partido. O que eles faziam antigamente? Por exemplo, vamos dizer que eu fizesse com você um acordo. Um acordo sobre alguma coisa. Então a gente quebrava um objeto, metade ficava comigo, metade ficava com você. Né? Para a gente provar que nós tínhamos feito esse acordo, depois nós juntávamos os dois. Isso significava que nós tínhamos um acordo. Você podia pegar um outro objeto partido que não ia casar certinho. Entendeu? Então era uma forma de mostrar que nós tínhamos uma comunhão, nós tínhamos um acordo. Tá certo? Até o Padre Paulo Ricardo ele dá um exemplo muito interessante, que ele diz que quando, por exemplo, alguém da comunidade cristã tinha que dar um recado para uma outra pessoa, por exemplo, vamos dizer que eu e você, nós nos encontramos, né? E aí eu quebrava um objeto, dava metade para você, ficava com outra metade para mim. Aí eu enviava um mensageiro, eu sou um discípulo, de uma comunidade antiga, e eu quero enviar uma mensagem para essa outra pessoa que tem a outra metade daquele objeto quebrado. Eu enviava um mensageiro levando aquela parte que estava comigo, e quando ele chegasse aquela pessoa, para certificar que realmente era aquela pessoa a quem tinha sido enviado o meu mensageiro, ela tinha que trazer a outra parte do objeto. E quando juntava, dava certinho. Então eu falava, então é você mesmo. Entendeu? Então era uma forma de mostrar que existia uma unidade. Era um sinal de reconhecimento e comunhão entre os crentes, o símbolo. Logo depois ele ganhou um novo significado. O símbolo ganhou o significado de coletânea. Então o que é o símbolo da fé? A coletânea das principais verdades de fé. A primeira profissão de fé que a gente faz é a do batismo, quando a gente diz que nós queremos ser batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É a fé na Santíssima Trindade. A fé neste Deus que é Pai. Quando eu digo que eu aceito ser batizado em nome do Pai, de um Deus que é Pai, tem toda uma história, entende? Por trás do Antigo Testamento, desde o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que se revelou aos homens, que cuidou dos homens depois da queda e foi prometendo a eles uma salvação. Quando eu digo que eu creio no Filho, aí tem toda uma história por trás do Deus, o Verbo que estava junto do Pai, por quem todas as coisas foram criadas, este Verbo que se fez carne, que veio até nós, que nos ensinou, que nos amou, que nos salvou, que prometeu o Espírito Santo. Quando eu digo que eu creio no Espírito Santo, tem toda uma história por trás daquele que é Deus com o Pai e o Filho, que procede do Pai e do Filho, que é o amor entre o Pai e o Filho, aquele que foi prometido por Jesus, aquele que veio no dia de Pentecostes sobre os apóstolos, que trouxe coragem aos apóstolos, que enviou a igreja para o mundo, que santifica, que habita em cada um dos crentes, que santifica cada cristão em sua alma. Entende? Então, assim, as pequenas fórmulas têm grandes verdades. E a primeira delas é aquela que professamos no batismo, a fé na Santíssima Trindade. Nós chamamos a cada parte do credo de artigos. Quando eu digo assim, o primeiro artigo de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Então nós temos os artigos. Artigos são articulações, é a mesma coisa. Né? São as partes, por exemplo, nós temos no nosso corpo as articulações, não é? São partes que elas separam uma parte da outra, né? É uma partezinha ali no meio que separa uma parte da outra, as articulações. Separa, né,
ao ombro da parte do braço aqui, enfim, né? Eu sou ótimo em biologia, como você pode ver, né? Então são partes que separam partes do corpo. Tá? Então, também os artigos de fé, eles separam uma verdade de fé da outra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é uma coisa. E em Jesus Cristo, seu único Filho, já é a outra parte. Então, cada artigo traz uma parte específica da fé. Né? Eu já falei sobre os 12 artigos, por isso que é chamado o símbolo dos apóstolos. Ao longo da história, nós tivemos diversos símbolos da fé, como, por exemplo, a profissão de fé de Santo Atanásio, as profissões de fé que foram compostas pelos concílios da igreja. A gente teve, por exemplo, a profissão de fé do Concílio de Toledo, do Concílio de Latrão, do Concílio de Leão, do Concílio de Trento, que é bem conhecido. Nós tivemos, por exemplo, o Credo do Povo de Deus, que é lá de Paulo VI. Todos esses credos, diz o catecismo, eles são muito proveitosos para nós. Nós temos que... Eles não se tornaram inúteis. Muito pelo contrário, nós podemos usufruir de todo o bem que essas profissões de fé antigas podem trazer para nós. Então o catecismo vai seguir o credo, o símbolo dos apóstolos, complementando esse estudo com o símbolo niceno-constantinopolitano. E eu vou ler com vocês o parágrafo 197, a gente já está encerrando o nosso encontro de hoje, parágrafo 197, que diz: como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio da qual cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Que nós possamos guardar esta fé, promover esta fé, professar esta fé com toda a igreja, com a igreja que está espalhada por todo o mundo. Amém? Então, hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu falei que a gente ia encerrar no 198, mas a gente encerrou no 197, tá bom? Então, na semana que vem, a gente começa no 198. Gente, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Você tenha entendido o que é o símbolo da fé, quais são os símbolos da fé, quais são os credos, os creios que a igreja entrega para nós, tá bom? A aula foi um pouquinho mais curta hoje, tá certo? De propósito, mas eu espero que você tenha entendido daquilo que foi passado, tá bom? Semana que vem a gente começa a estudar realmente a primeira parte do creio, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, meu irmão, clique aqui embaixo, se inscreva para receber todo o nosso conteúdo, compartilhe este vídeo com mais pessoas, curta, deixe o seu comentário, tudo que você puder fazer para nos ajudar aqui, nós agradecemos, tá bom? Então nós agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro de hoje, por tudo aquilo que nós aprendemos para alimentar a nossa fé, eu espero que você, meu irmão, tenha dentro do seu coração criado um amor ainda maior pela igreja, por tudo aquilo que foi transmitido a nós, vindo de nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, chegando através da igreja ao meu e ao seu coração. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Maria e rezemos então uma Ave Maria para encerrarmos este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, muito obrigado pela presença, fique com Deus e nós nos vemos na semana que vem, na quinta-feira. Deus abençoe você e até lá.